Oi, pessoal, tudo bem? Começando Conexão Legislativa de hoje. Você sabe, aqui no Conexão a gente faz justamente essa conexão com o que acontece aqui no Palácio 9 de Julho. E a gente sempre repercute por aqui algum curso do Instituto Legislativo Paulista. E logo mais o ILP vai falar sobre um tema muito bacana, que é direito administrativo. E hoje quem me ajuda, não só sobre isso, mas também sobre outras questões que eu já falo logo em seguida, é o Gabriel Pinheiro Chagas. Ele é especialista em direito administrativo e vai tentar me ajudar hoje aqui no Conexão Legislativa a popularizar o tema. Tudo bom, Gabriel? Bem-vindo aqui ao Conexão. Olá, Julie, muito obrigado pelo convite e estou à disposição para auxiliá-los aqui e conversar um pouquinho sobre direito administrativo e anticorrupção e política anticorrupção aqui no Conexão Legislativa. Por isso que eu gosto de professor. Eu falei antes para você, eu gosto de contar os bastidores aqui para o pessoal que assiste a gente. Eu estava conversando com o Gabriel antes da gente começar o programa, e eu falo, gosto de professor porque ele já deixa tudo destrinchado para a gente. E ele já falou do nosso tema. Quem não conhece um pouco essa questão, né, sobre integridade no setor público, falando sobre compliance, também falando sobre combate à corrupção, talvez as pessoas estejam mais próximas desse assunto, né? Mas dos outros não. O que a gente pode falar para eles? Julie, de 2013 para cá, né, o Brasil ele vem vivenciando inúmeras alterações no nosso regime jurídico de direito administrativo, né? Muito em função da chamada Jornada de Junho, né? Depois de todos os movimentos que ocorreram em 2016, com mais um impeachment de um chefe do Poder Executivo, e isso tudo fomentou, né, o debate sobre política anticorrupção, né, também muito em função da denominada Operação Lava Jato, né? Então, assim, o Brasil, em matéria de política anticorrupção, ele vive de ondas, né? Ele vive sempre de clamores populares que acabam levando o Congresso a dar uma resposta, né? Então, por exemplo, nós tivemos em 92 a Lei de Improbidade Administrativa, que veio muito justamente na esteira das discussões do impeachment de 92, de todos os escândalos que ocorreram naquele ano. E isso agora se repetiu, como eu disse, de 2013 para cá. Então, de 2013 para cá, o que a gente vem experimentando, né? Um reflexo dessa onda, que já veio em 92 e agora se repete, que surgiu nesse contexto. A Lei Anticorrupção, né? Que trata do acordo de leniência, que trata daquelas questões de colaboração premiada e tudo mais, né, das empresas. E agora também nós estamos vivendo a questão da alteração da lei de improbidade, que vem a alterar alguns preceitos e alguns dispositivos da lei de improbidade administrativa. E em meio a tudo isso, também nós tivemos a lei das estatais, também que vem sendo agora bastante discutida por conta do que aconteceu recentemente na Petrobras, que também traz algumas questões de integridade, governança e compliance para as estatais. Então, hoje a gente vive seguidas alterações legislativas, não é? Que nos fazem que constantemente nos colocam nesse debate sobre a política anticorrupção no Brasil. Justamente essa questão, aproveitar que eu vou usar a minha cola, né? O ILP vai falar justamente sobre essa questão de integridade na administração pública, não é? O compliance, que daqui a pouco o Gabriel vai falar um pouquinho para a gente sobre. E por que isso, né? O Gabriel explanou muito bem agora nesse início do Conexão Legislativa. As coisas ficaram mais em evidência, talvez, ali depois de 2016, né? As pessoas querem ter uma resposta e querem que o seu administrador público tenha um caminho a seguir e que seja transparente, né? A gente falou muito aqui nas últimas semanas, nos últimos anos aqui no Palácio 9 de Julho, justamente sobre transparência, sobre modernização. A mesa diretora fala muito sobre essa questão. Por quê? Porque só você sendo transparente com todas as suas informações, as pessoas podem se sentir seguras de que, por exemplo, o Palácio 9 de Julho está fazendo jus àquilo que ele nasceu para fazer, que é cuidar da população. Popularizando a questão é isso, basicamente. Exato, exatamente. Hoje, a ideia de transparência, de integridade na administração pública, até mesmo de compliance, mas fundamentalmente transparência e
transparência e integridade pressupõe exatamente isso, pressupõe que haja uma clareza maior nas ações do administrador público, né? Pressupõe que haja ali uma maior integração entre a administração pública, órgãos administrados, sociedade civil, setor produtivo, para que todos ali tenham ciência efetivamente daquilo que vem sendo feito em matéria não só de política legislativa, mas também em matéria de política pública, de iniciativa do Poder Executivo, que possa contribuir para a melhoria e para o melhor funcionamento da gestão pública, né? Então, hoje, quando a gente entende essa ideia, né, ou começa a ter um conhecimento maior dessa ideia de integridade, um dos pilares fundamentais disso é justamente a ideia de transparência, né? No sentido de que todos tenham ciência e conhecimento daquilo que está sendo discutido, daquilo que está sendo planejado. Sem uma transparência, a gente, num ambiente de obscuridade, de incerteza, isso fomenta muito a ideia de corrupção, entende? Porque não há ali um controle múltiplo de todos aqueles atores envolvidos. Então, hoje é fundamental e não se admite hoje, por exemplo, a discussão de uma política pública sem a participação do Tribunal de Contas, sem a participação do Ministério Público, sem a participação do setor produtivo ou da sociedade civil, para que todos ali tenham conhecimento e ciência do que está sendo discutido, sem se esconder informações, digamos assim, entendeu? Sim, e isso se tornou, talvez, nesses últimos tempos, e eu sempre falo aqui, a gente está num momento muito peculiar da humanidade, né, com toda essa questão da pandemia, né, e muitas questões ficaram ainda mais latentes e as pessoas voltaram as suas atenções para muitas dessas coisas. E a administração pública, que já era cobrada antes de toda essa pandemia, se tornou ainda mais centro das discussões, não só com os gastos com relação à saúde que precisam ter, mas de toda a sua administração. E aí a minha pergunta é, o quanto, então, o compliance, que é justamente estar em conformidade com as normas, com as leis, ajuda a administração pública a passar por crises? Perfeitamente. Quando a gente fala de compliance, né, a primeira ideia que a gente tem que ter, na verdade, é a seguinte, que o compliance não pode se resumir à ideia de conformidade ou à ideia de regramentos de conduta, né? O compliance ele tem que ser uma cultura, ele tem que ser algo que, na verdade, para que ele possa ser cumprido, ele não dependa de uma norma escrita ou de um regramento já previamente institucionalizado, né, no sentido de ser meramente um manual de instrução, né, ou um código mesmo de conduta. Então, o compliance hoje na administração, ele é muito essencial porque ele é o instrumento que vai dar à administração a cultura da integridade, né, que vai dar à administração a cultura de se entender de que tem que haver uma interlocução transparente, franca e horizontal com os órgãos administrados e com os setores produtivos e com a sociedade civil. Então, assim, quando eu falo de compliance, sobretudo na administração pública, eu sempre vou além desse ponto das normas escritas ou dos critérios de conformidade que estejam eventualmente em algum código ou manual mesmo, né? O que eu entendo hoje por compliance na administração pública é uma mudança de postura, é uma mudança de cultura no sentido da administração pública ela se abrir mais ao público a quem ela deve atender, ela se abrir mais ao interesse público, ela estar disposta a dialogar, como eu disse, com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas, sem vê-los como um rival ou sem vê-los como órgãos que estejam ali para tolher a capacidade de atuação do administrador público. Então, o compliance hoje na administração pública ele tem um elemento até mais essencial do que na administração privada, que é justamente esse de permitir à administração pública que ela tenha mais horizontalidade nas suas relações, que ela seja mais simétrica nas suas relações com os administrados, com pessoas físicas ou jurídicas que eventualmente com ela se relacionem. Porque essa ideia de transparência e horizontalidade no ambiente de compliance é fundamental para que a administração pública possa fazer a sua mensagem chegar aos administrados, as políticas públicas sejam melhor compreendidas e não haja ruídos ali no sentido de somente um setor participou de uma certa política pública, um outro setor não foi ouvido, algumas informações não foram
previamente disponibilizadas para aquela determinada discussão envolvendo uma certa matéria. Então, para sintetizar, a função do compliance hoje na administração pública, ele vem muito nessa ideia de horizontalidade, de transparência, de dar à administração pública ou de permitir que a administração pública tenha os elementos de dialogar com toda a sociedade, né, fazendo com que os próprios questionamentos ou até mesmo questionamentos da imprensa, digamos assim, sejam mitigados, no sentido que as informações, todas elas sejam fornecidas com o mesmo nível, né, de complexidade, com o mesmo nível de informação mesmo. Isso é muito interessante, Gabriel, porque você mesmo falou, né? Falou dessa questão do privado. Em corporações, né, privadas, vamos dizer assim, não no setor público, né, em grandes empresas multinacionais, essa cultura do compliance, de transparência, de você disponibilizar para as pessoas todas as suas informações, é algo, entre aspas, vamos dizer, normal, é a prática do dia a dia do mercado. Na administração pública, ela vem, não sei se eu estou certa, você me corrija, por favor, me parece que a administração pública vem de alguns anos tentando colocar algumas práticas do setor privado no setor público, claro, com as suas características do setor público, mas que ajudem justamente as pessoas a terem menos desconfiança da administração pública, porque recai muito essa questão, né? Não, o senso comum diz assim, é muito mais fácil você ter informações do setor privado do que do setor público. E cai no que você falou. Se você tira a mística de que o setor público quer colocar numa caixa as informações só para algumas pessoas. Exato. A administração pública, ela, no geral, ela já é regrada pelo princípio da publicidade, né? Só que até esses acontecimentos de 2013, Lava Jato 2014, impeachment e tudo mais, a ideia de publicidade na administração pública, ela se resumia à ideia de publicação dos atos administrativos no Diário Oficial. Ou seja, não havia as informações que estavam por detrás dessa publicação. Eu digo, não havia uma discussão ampla sobre o que levou aquela mera publicação no Diário Oficial, que se resume a um extrato daquilo que foi decidido, né? Então, hoje, essa ideia de transparência e de integridade que vem nessa cultura do compliance na administração pública, ele vem a aprimorar, inclusive, o princípio da publicidade da administração pública, porque hoje ele permite, na verdade, que o administrado, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica, ele saiba quem é o servidor com quem ele está conversando, quem é o servidor que está à frente de uma determinada discussão sobre uma determinada política pública, né? Então, hoje, a ideia de transparência e de publicidade na administração pública, ela foi potencializada com a ideia do compliance, porque hoje você, ao se colocar numa relação com a administração pública, seja como contrato, seja como, por exemplo, uma organização de sociedade civil, qualquer pessoa que tenha algum tipo de relação com a administração pública, hoje ela não se limita mais a receber o ato administrativo publicado sem saber quem foi que praticou aquele ato, o que foi discutido antes da publicação daquele ato, sem saber quais foram as razões e as ponderações feitas até que se chegasse àquela decisão. Hoje, o próprio administrado, ele tem acesso quase que integral e absoluto, e, na verdade, mais do que isso, ele é um partícipe de todo o processo de formulação de uma política pública. Ele é partícipe de todo o processo que leva a uma licitação de grande relevância. Então, ele tem acesso e ele atua em compasso, junto com a administração pública, na adoção de certas políticas ou na consagração de certos contratos administrativos. Então, hoje a gente tem, dentro do seu raciocínio que você muito bem colocou, né, uma ideia que a gente só via no direito privado antigamente, né, de todos os atores envolvidos terem a oportunidade de participar do processo decisório, né? Hoje a gente vê isso com muito mais facilidade, hoje a gente tem acesso a muito mais documentos que até então não se tinha antes de vigorar, antes de termos essa ideia da cultura do compliance na administração pública. Então, assim, a cultura da integridade, a cultura do compliance na administração pública veio justamente a potencializar a ideia de publicidade na administração pública.
E essa integridade da qual você está falando também, né, para que as pessoas tenham mais claro, também é nessa questão de valores, princípios, normas éticas. É nesse sentido que você fala da Perfeitamente, integridade. exatamente isso, exatamente isso. Hoje, os princípios que norteiam a administração pública, como eficiência, economicidade, até mesmo a publicidade que eu já mencionei, eles são levados a sério, né, no ambiente, no dia a dia prático da administração pública, porque agora eles não se resumem a um preceito previsto na Constituição, né? Agora eles são potencializados. Então, por exemplo, normas éticas na administração pública hoje elas são muito mais observadas, muito mais respeitadas, né? A própria eficiência e a própria economicidade administrativa, idem, porque hoje você não empenha um recurso sem dialogar com diversos outros setores, né? Sem dialogar com o próprio interesse privado que tem algum interesse naquela contratação, né? Você não empenha hoje um valor, qualquer valor que seja num contrato, sem antes dialogar com o Tribunal de Contas, sem antes dialogar com o Ministério Público. Então, tudo isso potencializa os princípios da administração pública, entendeu? Então, assim, hoje nós temos uma ideia de eficiência e economicidade da administração pública efetivamente concretas, né? Porque hoje elas são respeitadas em virtude da cultura do compliance, em virtude da cultura da integridade. E como nós estamos falando de uma casa legislativa, não é, Gabriel? Como que a gente pode unir, então, essa integridade na administração pública com o poder legislativo, né? Trazendo aqui para a nossa realidade de casa legislativa. Eu acho que, prioritariamente, seria a primeira ideia que nós temos com relação a isso é regulamentarmos a participação privada no processo legislativo, né? Muitas vezes no Brasil, quando a gente fala de relações governamentais, né, de advocacy, às vezes uma boa parcela da opinião pública ou até mesmo da imprensa tem um pé atrás nessa participação privada no processo legislativo, quando na verdade é justamente o contrário. A participação privada no processo legislativo, atuando junto com os parlamentares, dando contribuições a um certo projeto de lei, atuando nas comissões, atuando nas audiências públicas relativas a um determinado projeto de lei, tudo isso melhora o ambiente da produção legislativa no Brasil, né? Você tendo os interesses, aqueles que efetivamente poderão ser de alguma maneira atingidos, seja benéfica ou negativamente, por um certo projeto de lei, é fundamental que eles sejam ouvidos, né? É fundamental que eles tenham oportunidade de expor o ponto de vista, seja o ponto de vista discordante ou concordante de um determinado texto legal. Então, hoje, no ambiente legislativo, nós regulamentarmos a atuação do ator privado no processo legislativo é muito importante. É muito importante nós termos, como eu disse no começo, justamente essa interlocução entre parlamentares, entre atores legislativos e atores privados, de uma maneira franca, de uma maneira transparente mesmo, entendeu? Onde se colocam as ideias, onde as ideias são debatidas sempre no ambiente legislativo, né? Se tirando as cortinas de eventuais dúvidas que possam ter dessa relação entre privado e atores legislativos no ambiente da produção legislativa. Então, hoje, o principal elemento, na minha visão, que possa melhorar o ambiente legislativo em matéria de integridade e transparência é regulamentar a participação dos atores privados no processo legislativo. E no seu conhecimento, em tudo aquilo que você estuda também, há ainda uma certa resistência, não só do Poder Legislativo, mas também do Executivo, de ter essa interlocução com o setor do setor privado, que as pessoas, essas relações governamentais, às vezes as pessoas não entendem, né? Mas como é que o setor público pode se fundir em algum momento com o setor privado para administrar alguma questão, né? As pessoas ainda, infelizmente, vamos dizer assim, as pessoas ainda não olham com bons olhos, né? Sendo redundante essa questão, né? Perfeito. Não, a sua colocação é muito boa porque realmente ela reproduz de uma maneira muito sintética o sentimento da opinião pública quando se trata de relações entre atores públicos e privados nesse ambiente de relações governamentais. Então eu acredito que hoje, muito mais, acho que até por grande parte da opinião pública, essa restrição à ideia de uma interlocução efetivamente prática entre atores públicos e privados, ela vem muito mais de um desconhecimento de como funciona esse tipo de relação, de como funciona esse tipo de atuação, que, se bem explicado a partir daqui, com essa regulamentação que eu venho defendendo, se bem explicado, Sim,
com todos os pontos, com todas as regras, com todas as formas como isso deverá acontecer, eu não tenho dúvida de que a população vá, aos poucos, diminuindo um pouco essa restrição à ideia de relações governamentais e à ideia de participação de atores privados no processo legislativo, né? Então, eu concordo com o seu ponto, né, de que realmente existe uma restrição, uma falta ali de boa vontade, digamos assim, por parcela da opinião pública quando se trata dessa participação privada no ambiente legislativo, mas eu não tenho dúvida também de que se isso vier sendo bem explicado, amplamente debatido com a sociedade civil, amplamente demonstrado o quão benéfico isso é, até para que as leis possam sair de uma maneira muito mais adequada ao interesse público, muito mais adequada à necessidade para a qual ela foi criada, eu não tenho dúvida de que esse processo bem conduzido, sempre com regras claras, a tendência de que a própria opinião pública vai entendendo essa necessidade dos privados participarem um pouco mais do processo legislativo e aos poucos irem arrefecendo nessa restrição ou nesse pé atrás, né? Eu digo isso, Gabriel, porque fazendo um pouco de uma costura com a abertura do programa, que a gente falou também sobre essa questão de corrupção, né? Você deu os exemplos do porquê dessas questões, também está no senso comum e as pessoas sempre desconfiaram dessa interligação público e privado justamente por essas questões de corrupção. Muita gente fala que a corrupção no Brasil é algo cultural. A gente nunca vai conseguir deixar de ter nos diversos setores essa questão de corrupção. Eu te pergunto, hoje no Brasil existem meios eficazes de se combater a corrupção, além disso que a gente está falando de compliance, de leis mesmo, para quem às vezes só ouve falar, mas não sabe efetivamente se nós temos ali alguma lei que rege essa questão no país? Sim, perfeitamente. Então, hoje no Brasil, a gente vem avançando muito em matéria de política anticorrupção. Por quê? Porque hoje no Brasil, o chamado combate à corrupção, né, as chamadas operações que nós nos acostumamos a ver aí ao longo dos últimos anos, todo esse cenário de combate à corrupção, ele deixou de ser eminentemente punitivo, como a gente experimentou no passado, ou seja, meramente buscando os culpados e punindo os culpados para hoje. E hoje nós estamos numa evolução no sentido de que o combate à corrupção no Brasil ele é colaborativo, não só punitivo. Então, por exemplo, hoje na lei anticorrupção nós temos os acordos de leniência, né, em que as empresas, ao admitirem participação em casos de corrupção, elas se comprometem a mudar justamente a integridade delas nessa matéria, né, a estabelecer um padrão de conformidade e de integridade, se comprometem a cessar o ato ilícito e se comprometem a fornecer maiores informações e maiores elementos que possam vir a permitir que outros casos de corrupção possam também ser igualmente descobertos. Então, hoje, por exemplo, a ideia de uma consensualidade entre a administração, entre setor privado, entre judiciário, entre Ministério Público, no chamado combate à corrupção, vem sendo muito benéfico, porque hoje você integra todos aqueles que estão envolvidos naquele caso de corrupção, integra todos aqueles que estão envolvidos numa prática de corrupção até mesmo reiterada e cessa aquela prática. Há muito tempo atrás, a gente sempre via o Ministério Público dando murro em ponto de faca, porque fazia-se uma operação, havia-se uma denúncia e tempos depois aquela mesma empresa ou aqueles mesmos agentes estavam envolvidos em outros casos. De 2014 para cá, ou até mesmo de 2013, com o advento da lei anticorrupção, esse cenário vem mudando, porque as próprias empresas hoje vêm se encaixando num cenário de conformidade. Evidente que elas também têm a parcela de punição delas, devolvendo eventualmente o produto daquela corrupção, não é? Os agentes eventualmente subornados tendo que devolver aquilo que receberam, mas o Brasil hoje aprendeu que só isso não basta, que é necessário você integrar todos esses elementos, integrar todos esses atores e cessar efetivamente a prática da corrupção a partir de uma leniência, a partir de uma cultura de integridade. Então o Brasil evoluiu muito nisso, ao deixar de ter um combate à corrupção meramente punitivo para ter um combate à corrupção também colaborativo. Isso é essencial no que você falou, Gabriel. A gente quer deixar claro aqui no Conexão Legislativa que em todos os setores, né, da nossa sociedade há bons profissionais e há maus profissionais. O que a gente está dizendo aqui
é que é preciso, né, o que a administração pública está fazendo? Tudo isso que o Gabriel contou para a gente aqui no programa, ele ajuda justamente as pessoas não terem mais essa desconfiança com a administração pública, que pelo menos eu que tenho 37 anos, desde que eu nasci, eu escuto pais, avós, desconfiando da administração pública, né? E tudo isso que você está contando para a gente é para que realmente a administração pública seja confiável e que se passe essa confiança para quem? Para a sociedade. É ela que coloca muitos dos administradores públicos aonde estão, né? Em resumo, né? Para que as pessoas entendam também o ponto que a gente quer chegar. Exatamente. Hoje, a ideia da leniência, dos acordos de leniência que nós temos na lei anticorrupção, a própria reforma da lei de improbidade administrativa também, tudo isso vem a mostrar uma forma de atuação da administração pública no sentido de dizer, olha, nós temos condições de corrigir os rumos, nós temos condições de arrumar o que deu errado no passado e nos trouxe a um cenário um tanto quanto caótico, mas também não só isso, mostrar que é possível trazer do mercado bons profissionais, né, que existem empresas que tenham condições de prestar um bom serviço com lisura, né, saindo daquela generalização de que empresa que contrata com o poder público já é corrupta, de que agente público que tem relação com empreiteira em relações comerciais entre administração pública e privados também são corruptos. Então, tudo isso hoje vem a mostrar o seguinte, de que passa-se uma borracha naquilo que aconteceu no passado, né, e se dá elementos para que o bom administrador público trabalhe, sempre repito, com transparência, né, com horizontalidade, né, sempre prestando as informações da maneira como devem ser prestadas. E esse cenário hoje, né, de 2013 para cá, com a lei anticorrupção, permitiu muito tudo isso, né, porque hoje nós temos a ideia da consensualidade, por exemplo, no sentido de que as eventuais dúvidas ou os eventuais conflitos entre a administração pública e entes privados não sejam discutidos com uma decisão unilateral da administração pública ou não sejam decididos a partir da intervenção do judiciário. É possível que as partes sentem e conversem e resolvam aquele litígio de maneira consensual. Tudo isso mostra um novo paradigma, uma nova forma de atuar da administração pública, né? E qual é a consequência disso? É mostrar à sociedade efetivamente que a administração pública vem encontrando uma nova forma de trabalhar, vem encontrando uma nova forma de se relacionar com atores privados, né? Sempre com muito mais transparência, muito mais horizontalidade. E acredito que, claro, nós estamos num processo ainda, são 7 anos, 8 anos somente da lei anticorrupção, mas acredito que nesse processo de evolução, nós tenhamos muito bons frutos em matéria de relação entre administração pública e setores privados. Perfeito, Gabriel. E olha só, o papo foi tão bom, está sendo bom, que a gente terminou o nosso programa. O programa chegou literalmente ao fim. Estamos ali no último minutinho. Primeiro, te agradeço por abrir espaço na sua agenda, por conversar com a gente sobre um assunto tão importante e que logo mais vai ser tema de um dos cursos do Instituto Legislativo Paulista aqui na LESP. E já te deixo um convite, porque o tema é muito interessante e tem muito mais coisa para a gente falar. Já deixo o convite para uma parte 2 do programa. Claro, vai ser um prazer, estou à disposição. Agradeço Perfeito. o convite, Obrigada, já viu? fico à disposição. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Obrigada, Gabriel. E você que está em casa, olha só o que eu falei, corre lá no site do ILP, se programa, porque vai ser um dos assuntos bem debatidos por lá. Eu fico por aqui, você vê o nosso programa lá no canal do YouTube, novamente, distribui para quem você quiser. Eu volto em outro momento aqui na Rede Alesp. Tchau!